Meu nome é Carmela Gross, sou artista, trabalho em São Paulo há mais de 50 anos. Eu acho que é fundamentalmente a cidade de São Paulo. E é uma experiência muito pessoal, não sei nem se interessa, mas é ir para a escola de bonde ou de ônibus. A gente ia para a escola sozinho, eu e meus irmãos, mais 4 irmãos. Na Andar de bonde na cidade era muito importante, estudar na Praça da República. Quando então eu já estava no colegial, o centro da cidade era uma espécie de recreio, era uma vivência física, emocional, de estudar e de percorrer a cidade. Eu acho que a rua me interessa muito. Sempre foi essa uma questão. A rua, para mim, é uma coisa fascinante. E eu acho que a rua é, por si só, um lugar político. Se você conseguir observar direito, se você conseguir olhar direito, ela é a dimensão política da vida, né? Então, ali se dão as relações, ali se dão as representações, a simbólica, a parte estética, a parte lúdica, a parte do trabalho. Eu acho que esse é um material fundamental para mim. Então, se hoje eu vou trabalhar com neon, porque eu gostava muito de neon, desde quando que eu era criança, eu só queria ir na casa da minha avó, porque passava por 3 neons. Então, não era para visitar a avó, mas era para ver os luminosos. Depois, o centro da cidade todo era muito iluminado, com anúncios, com toda a informação das lojas e das vitrines. E toda essa coisa foi muito vivenciada mesmo. Então, acho que a cidade aí entra como um rio, né? Um rio que passou na minha vida, é isso aí. Você pegar os trabalhos da Bienal de 69, a 10ª Bienal, você encontra ali são os elementos urbanos. É uma tenda de plástico ou de lona que está colocada ali para os trabalhadores fazerem qualquer concerto de rua, ou de cargas de coisas embrulhadas na rua que estão na calçada, encostadas no muro para serem transportadas, ou é o barril que está na rua cheio de óleo e de fogo, que eles punham fogo nos barris para fazer sinalização. Não tinha lâmpada e nem essa coisa mais arrumada e sofisticada de hoje. E o colchão, que está lá também, que são das pessoas que dormem na rua. Então, todos aqueles trabalhos que estavam na Bienal de 69, elas são o rescaldo da rua e por isso são políticos. Por isso são políticos, e é claro que vivenciando naquele momento uma situação política tão agressiva e tão forte e que excluía todo mundo e que reprimia todo mundo, então isso passava de algum jeito. Não que isso fosse tratado diretamente, até porque eu acho que o artista nunca trata diretamente esse tipo de trabalho. Ele não vai se mostrar a política a partir da política, ele vai mostrar aspectos políticos de um tipo de atuação que é da arte, é específico da arte. E essa dimensão é que é capaz de trazer o aspecto político com mais força e muito mais evidente do que se você se debruçar diretamente no problema político. Então, essa diferença daí é sutil, mas é importante. Eu era muito jovem, né? Nessa Bienal de 69 eu tinha 23 anos, era mais ou menos um infanto juvenil. Não havia tanta consciência do aspecto político e mesmo esse boicote internacional do Bienal não passava diretamente por nós. A gente era muito ligado ao Mário Schemberg, e o Mário Schemberg era contra esse boicote da Bienal. E porque tinha muitas outras coisas rolando. Só para você ter uma ideia, em 69 mesmo, eu participei do grupo do Paulo Mendes da Rocha, que estava trabalhando para fazer o projeto, o concurso do pavilhão de Osaka. Eu me lembro de estar na casa dele, trabalhando na maquete do pavilhão de Osaka, onde eles receberam a notícia de que o Paulo tinha sido caçado. Você percebe que como é que você caça um professor da FAO e, ao mesmo tempo, ele é o que vai fazer o pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Osaka. Então, você percebe que
as contradições presentes tanto no âmbito político, artístico, arquitetônico, relações internacionais, tudo isso rolava de um modo mais fluido, mais solto, mas os trabalhos que eu coloquei lá eram trabalhos que falavam diretamente dessa observação do mundo. Então, que isso fosse um tipo de intuição, que isso fosse um tipo de observação da rua, que isso foi um tipo de energia que estava nesse período, tudo bem, mas eu me orgulho muito dos trabalhos que eu coloquei lá e acho que estava tudo certo, porque eu não estava fazendo pintura bonitinha, nem pintura psicodélica, como estava na moda naquele momento, nem arte cinética. Eu estava falando de uma coisa opaca, dura e rude, e como era o material da rua. Primeiro, eu fiquei muito contente, acho que isso é importante dizer, que vocês tenham solicitado essas peças, significa que as peças têm um plano de resistência, e eu acho que isso é importante em qualquer atividade artística. E a outra questão é mostrar exatamente trabalhos que foram mostrados no período da ditadura militar, e eles poderem ser revisitados hoje com outro tipo de ditadura, que é o governo Bolsonaro que a gente está vivendo. Então, é muito importante para mim poder mostrar esses trabalhos de novo e poder comentar sobre esse real hediondo que nós estamos vivendo hoje. Tirando fora a pandemia, que é uma outra questão incontrolável do mundo, mas nós temos um governo que foi eleito e que vai atuar de modo perverso em cima de toda a sociedade. Então, é muito bom mostrar esse trabalho, mostrar que, de fato, a opacidade permanece ainda hoje. A opacidade que está nos trabalhos, nas lonas e no barril, e poder ver isso aos olhos de hoje, poder ainda refletir sobre essas condições. O faz escuro é uma coisa que é dada, não é do nosso controle, mas o cantar é do nosso controle. Então, essa passagem de uma coisa que é dada, é uma tragédia na qual vivemos, que é muito além do que um drama, é uma tragédia, ela foi dada. Ela está aí porque ela, por circunstâncias e por costuras que foram feitas, ela está aí. Isso foi nos dado. Agora, o eu canto tem inclusive o eu, né? E tem o mais. Então, o eu canto significa um esforço que passa pela nossa ação. E eu lembrei junto com esse verso importante, que é, vamos dizer assim, a grande cúpula que abraça a Bienal. Eu acho que tem um outro poema que é muito bonito, do João Cabral de Melo Neto, que é o dos galos. Um galo sozinho não tece uma manhã. Então, é do mesmo período, é de 66, eu acho, o poema do João Cabral. E eu acho que é um complemento desse do eu canto, porque eu também vou precisar de outros galos que cantem junto comigo. Então, construir esse coletivo que é capaz, só pelo coletivo a gente pode enfrentar uma situação como essa. E que bom que a gente está junto e que a gente possa conversar sobre isso. Quando eu mostrei para vocês as primeiras monotipias, na verdade eu queria trabalhar com a ideia de vulcão. O vulcão é uma coisa que sempre me interessou muito, eu tenho desenho de vulcão desde sempre, mas especificamente nos últimos tempos eu peguei uma série de desenhos de montanhas e transformei essas montanhas em vulcões, em pequenos desenhos, foi o que eu mostrei para vocês, anotados num caderno a partir da imagem impressa e do desenho. E depois eu queria trabalhar numa coisa de não tanto controle, como é a monotipia, que é uma coisa que me interessa muito na medida em que você não controla todo o processo. Você controla até certo ponto, mas aquilo que vai sair de um papel, da transferência da imagem feita numa placa metálica para o papel, o controle é muito frágil. É a pressão da prensa, é a qualidade do papel, é a espessura da tinta, todas essas coisas que você vai de olhos abertos. E depois
depois, quando aquilo sai da impressora, você tem surpresas extraordinárias. Então, eu queria trabalhar com esse processo e comecei a fazer, então, as monotipias que, de algum modo, representavam o vulcão, por causa dessa lava, do fogo, desse não controle da matéria, que é uma experiência visual muito forte, mas, de qualquer modo, é uma matéria vulcânica, é uma matéria de explosão, é uma matéria que não se controla. Então, eu queria trabalhar isso, tanto com a ideia de não controle na monotipia, quanto com a ideia de fogo e de intensidade, e aí sim me reportar a esse momento que a gente está vivendo. Estou propondo a instalação de todos eles juntos, inclusive de alguns aspectos, de alguns que não são resolvidos completamente, alguns são piores, outros são melhores, uns são muito bem resolvidos, outros nem tanto. Alguns o papel deu certo, outros o papel não deu, e queria mostrar tudo isso junto. Um aspecto intestinal do trabalho para que ele não se glamourize na hora de fazer uma determinada moldura, pôr de um determinado jeito, fazer uma seleção de trabalhos. A Boca do Inferno, que é do Gregório de Matos, né? O codinome do Gregório de Matos, do poeta lá do século XVII, e que eu pus o nome desse conjunto de monotipias da Bienal. Então, de novo, eu convoco o poeta para me ajudar a formatar isso. Eu acho que Boca do Inferno é um bom nome para a gente qualificar os tempos atuais.